Estudo Bíblico Lamentações 3. Este capítulo é o ponto alto do livro. Aqui, Jeremias desnuda o seu coração ao leitor, o que faz frequentemente na sua profecia. Sua vida foi um longo martírio, no qual serviu de juiz e intercessor do povo, empenhado em sua própria destruição. Nenhum profeta jamais argumentou com um povo de maneira mais apaixonada do que ele, convocando uma conversão nacional. Diferente dos demais capítulos, este é um acróstico com 3 versículos para cada letra do alfabeto hebraico. O profeta faz uma descrição do próprio sofrimento. Ele sofreu como representante do povo em geral. Verso 1. Vara do furor. Aqui se trata da Babilônia. Numa época anterior, a Assíria era o cetro da ira de Deus, Isaías 10:5. Quanto a retratos do próprio Senhor como aquele que tem afligido que fala, ver Jó 19:21, Salmo 88:7 e verso 15, Jeremias 15, versos 17 e 18. Verso 2. Em trevas e não na luz. Contrastar com Isaías 9, verso 2. As trevas são uma metáfora para a aflição experimentada como a ausência de Deus. A luz representa o contrário, salvação e bênção. O dia do Senhor é descrito nesses termos em Amós 5,18. Verso 4. Pele, ossos. Estes são quadros de aflição física, talvez devido à idade avançada ou à enfermidade. Jó 13:28, Isaías 38:13. Verso 5. De veneno e de dor, os efeitos emocionais e físicos da aflição andam juntos. Verso 6. As aflições e as enfermidades da vida diminuem a sua plenitude, culminando na morte. Provérbios 2:18 e 9:18. Verso 8. Não admite a minha oração, quanto a orações que não são ouvidas. Ver Salmo 10:1, 13:1 e 22, versos 1 e 2. Versos 10 a 12. Urso, flecha. Alguns dos perigos que poderiam atingir realmente o viajante são maneiras vívidas de exprimir terror e aflição. Verso 13. Flechas da sua aljava, os filhos. Verso 16. Pedrinhas de areia. Também encontramos essa expressão em Provérbios 20:17. Exprime a ideia de tudo quanto é indigerível e desagradável. Verso 18. Glória. Essa palavra em hebraico quer dizer também seiva, sem a qual a árvore não vive. O escritor sente desespero, aflição, pranto e abatimento. A expressão de desesperança atinge aqui o seu ponto culminante. Verso 21. Trazer à memória. Literalmente, fará voltar ao coração. As lembranças que antes desencorajavam, agora encorajam. Salmo 77, versos 3 a 9 e 10 a 15. A memória da dedicação de Deus a seu povo revela a esperança do desespero. Versos 22 a 24. O ponto culminante do livro é atingido aqui. A forma de lamentação tem pontos cruciais, onde a experiência de rejeição por parte de Deus transforma-se inesperadamente em confiança, com base no conhecimento do caráter de Deus e em suas misericórdias passadas. Ver as confissões de confiança e esperança no Salmo 22. Versos 22 a 26. Características de Deus. 1. Misericórdia. Hesed, no hebraico, verso 22. A forma plural usada relembra os muitos atos e as riquezas do amor divino. Salmo 90, verso 14. Lucas 1, verso 78.
2. Compaixão. Aqui traduzido por misericórdia, pela segunda vez, mas é outra palavra, rakham, que envolve uma profunda emoção que dá a ideia de carinho. Verso 22. Não somos consumidos porque a compaixão de Deus não se esgota. A ira de Deus contra o seu povo terminará, porque a sua compaixão não pode terminar. Lamentações 4, 22, Oséias 11, verso 8. 3. Fidelidade, verso 23. A confiabilidade ilimitada de Deus torna-o digno de fé. Abacuque 2, verso 4. 4. Bondade, verso 35. Deus é sempre bom para com aqueles que o buscam. Põem nele a sua esperança e nele aguardam. 1 Crônicas 28, verso 9. 5. Salvação e o resultado dela. Verso 26, Malaquias 4, verso 2. Versos 25 a 27. O que é bom? 1. Deus é bom para os que o desejam conhecê-lo. Verso 25. 2. Uma fé singela que aguarda a salvação e o bem do homem. Verso 26. 3. Bom para o homem é a paciência desde a infância. Verso 27. Verso 29. Boca no pó. O modo oriental de se prostrar em submissão total. Miqueias 7:17, Salmo 72, verso 9. Verso 30. Dê a face. Os servos de Deus que assim sofreram foram Jó 16:10, e o servo descrito em Isaías 56, que é uma profecia acerca do Senhor Jesus Cristo. Mateus 5:39 e 27, verso 30. Marcos 15:19. A humilhação sofrida por Israel prefigura a humilhação de Cristo. Versos 31 a 33. Consolação para o servo sofredor de Deus. 1. Deus não o rejeitará para sempre. Salmo 30, verso 5. Isaías 54, versos 7 e 8. 2. Deus usará de compaixão. 3. Deus não aflige de bom grado, isto é, com alegria. Jeremias 32, 41. Mas é-lhe necessário repreender e castigar seus filhos. Atos 14, 22. 2 Coríntios 4, 17. Versos 34 a 36. O Altíssimo não é como uma divindade pagã, volúvel e imperfeita. Ele não aprova a opressão, a injustiça ou a subversão. O favoritismo nas cortes era então, como ainda hoje, coisa comuníssima. Deus é o governador moral sobre tudo e todos. Verso 37 a 39. Tudo quanto acontece é pela palavra de Deus. Gênesis 1, verso 3. Tanto a calamidade quanto o bem. Amós 3:6. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Nada pode acontecer sem a permissão do Altíssimo. Então, por que deveria um homem se queixar quando castigado pelos seus pecados? Não o sofrimento, mas o pecado deveria ser lamentado. Não murmuremos contra Deus por causa do que nós mesmos provocamos. Hebreus 12, versos 6 a 11. Versos 40 a 47. Note que os que falam estão no plural por toda essa seção. Versos 40 a 42. Temos aqui um chamado ao arrependimento, ao reconhecimento do pecado. O verdadeiro arrependimento se demonstra em voltar para o Senhor, verso 40. Orar, verso 41. E se confessar pecador, verso 42. Versos 43 a 45. Cobriste-nos no meio dos povos. Aqui o profeta faz uma paródia com as ações de Deus no Êxodo. Naquela ocasião, a ira de Deus ajudou a Israel. Foram os inimigos dos israelitas que foram mortos sem piedade, e a nuvem era um sinal do favor divino. Israel era precioso entre as nações
e não cisco e refúgio. Versos 46 a 48. Aqui há uma interrupção da ordem acróstica do hebraico, já que a letra P aqui aparece antes da letra Aim, a qual no alfabeto hebraico deveria aparecer antes do P. Verso 48, torrentes de água. Há fortes ecos do livro de Jeremias, nessa íntima associação entre a tristeza do povo e a tristeza do poeta. O choro aqui é muito mais intenso do que em Lamentações 1,16. Comparar com Jeremias 13,17 e Salmos 119 e 136. Verso 53, cova, símbolo da destruição. Salmo 42 e 88,6. A vida de Jeremias pode estar novamente em vista nesses versículos. Jeremias 38, verso 6. Verso 54, águas. Símbolo de um perigo que cerca a pessoa de todas as direções, do qual esta não poderá fugir, pois que invade tudo. Verso 55. Orar a Deus no meio da angústia é o assunto do Salmo 130 e do 2º capítulo de Jonas. O sofrimento de Cristo como justo servo do Senhor leva ao seu mais alto cumprimento este tema recorrente dos profetas sofredores e do seu livramento pelo Senhor. Verso 56. Ouviste a minha voz. O ponto crucial da lamentação é atingido quando o poeta se garante que o Senhor tinha ouvido a sua oração. Salmo 6, versos 8 a 10. Versos 58 a 66. Esta seção adota o tema bíblico dos sofrimentos inocentes e vicários, que atingem o seu ponto culminante na morte de Cristo em favor daqueles que ela atraiu para ele. Versos 58 a 60. Agora ele confia em que Jeová, tendo examinado sua causa, se transformará em seu redentor, advogado e vingador. O Senhor Deus torna-se advogado para defender o pobre e aflito da injustiça. Também é advogado que defende o crente das consequências do seu pecado quando este se converte e confessa sua malícia. Isto se faz pela obra de Jesus Cristo. 1 João 2, 1. Versos 61 a 63. Ouviste. Ele também tem certeza de que Jeová ouviu os insultos dos seus adversários, suas conspirações e murmurações diárias, sendo ele o tópico de suas canções de escárnio. Jó 30, verso 9, Salmo 69, 12. Versos 64 a 66. Tudo lhes dará a paga, isto é, vingança de acordo com seus feitos. Cegueira de coração, verso 65. Cegueira espiritual total, 2 Coríntios 3, verso 15.